Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos agora para uma nova aula, que são os tecidos vegetais. A gente estava até agora estudando a célula vegetal. Então, nós vimos aspectos gerais da célula vegetal, que a célula vegetal tem parede celular, que ela tem cloroplastos com clorofila, que essas características são importantes para o principal fenômeno biológico de um vegetal, que é a fotossíntese, a produção de alimento, certo? Só que agora nós vamos para um outro capítulo, que são os tecidos vegetais. Isso está lá no módulo 4 da nossa apostila, tá bom? Do mesmo jeito que nos animais, células que têm a mesma característica formam tecidos, nos vegetais também, né? Então, nos animais, por exemplo, células afins formam o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso. Nos vegetais, então, também temos tecidos. Então, as células vegetais vão se agrupar pelas características que ela tem, pelas funções que elas têm, ok? E aí vão formar tecidos. Só que nos vegetais, a gente vai encontrar duas categorias, dois grandes grupos de tecidos, que são os chamados tecidos jovens e os tecidos adultos, tá bom? Então, células iguais, de mesma características, de funções iguais, se agrupam para formar tecidos vegetais, divididos então nos dois grupos que eu falei, tecidos jovens e tecidos adultos, tá bom? No vegetal é assim. Então vamos lá, tecidos jovens. Esses tecidos jovens também são chamados de embrionários. Por quê? Porque eles surgem na planta em desenvolvimento, ou seja, no embrião da planta. Vamos lembrar, o que é o embrião da planta? O embrião da planta é a semente. Então, o tecido jovem é aquele que compõe a sementinha que ainda vai germinar. Tudo bem? Então, eles vão garantir, esses tecidos jovens vão garantir o desenvolvimento da planta e o crescimento da planta. Por isso que os tecidos jovens também são chamados de tecidos de crescimento. E eles têm um nome pomposo, eles são chamados de meristemas. Então, vamos lá de novo? Tecidos jovens ou embrionários surgem no embrião da semente, na planta extremamente jovem. São esses tecidos que vão garantir o crescimento vegetal, o desenvolvimento vegetal. Então, são tecidos de crescimento e são chamados de meristemas. Olha o nome, meristemas, ok? Muito bem. Depois que surgem os meristemas, surgem também os tecidos adultos. Então, na verdade, os meristemas é que dão origem aos tecidos adultos, certo? Bom, o que é um tecido adulto? Tecido adulto também é chamado de tecido permanente. Ele é aquele que surge depois da fase embrionária, depois da vida de semente, depois da germinação da planta. Eles se originam, os tecidos adultos, se originam dos meristemas, certo? E vão formar estruturas que vão permanecer na planta por toda a vida. Então, olha lá, tecidos jovens, tecidos de crescimento, desenvolvimento. Os tecidos jovens, meristemáticos, dão origem aos tecidos adultos, certo? Tecidos adultos também são chamados de permanentes, porque eles vão permanecer na vida toda da planta. Esses tecidos adultos ou permanentes surgem lá dos meristemas. E aí nós vamos ter vários tipos de tecidos adultos, dependendo da característica e da função. Então, eu coloquei aí uma lista de exemplos. Então, vejam só, tecidos adultos, a epiderme, que vai ser a pele da planta, pele do caule, pele da raiz, pele da flor, pele do fruto, pele da planta, epiderme. E o suber. Suber a gente vai ver depois, é um tecido mais espesso que forma a casca da árvore, reveste o tronco das árvores. Epiderme e suber são tecidos adultos de revestimento. Então, eles vão garantir o revestimento de toda e qualquer estrutura vegetal, certo? Muito bem. Outro tipo de tecido adulto, os parênquimas. Olha o nome, parênquimas. Coloquei no plural porque são vários tipos, depois a gente vai ver também. Então, tem parênquimas, como, por exemplo, parênquima aquífero, parênquima aerífero, parênquima amilífero. Nossa, o que é tudo isso? Os parênquimas são tecidos de preenchimento. Eles preenchem as partes internas da planta. Então, por exemplo, eles preenchem a raiz, o caule, a folha, o fruto.
a semente também, eles preenchem qualquer coisa, ok? São tecidos de preenchimento e que armazenam substâncias de reserva. Então, eles podem armazenar água, eles podem armazenar amido, então são tecidos de preenchimento e reserva. Depois a gente vai ver também. Aí tem outros tecidos adultos, olha na nossa listinha. Colênquima, esclerênquima, cada nome, né? Colênquima, esclerênquima, são tecidos de sustentação, são tecidos robustos, fortes, que vão manter a planta em pé, a planta em porte ereto, ok? Colênquima, esclerênquima, sustentam o corpo vegetal. E nós temos ainda aí xilema e floema. Xilema e floema vocês conhecem, são os vasos condutores de seiva, então são tecidos adultos de condução, são tecidos de transporte de seiva, tá bom? Então nós vimos, olha, tem lá os tecidos jovens, são os meristemas, aparecem no embriãozinho, são tecidos de crescimento, vão garantir o desenvolvimento da planta. Esses mesmos tecidos jovens dão origem aos tecidos adultos. Tecidos adultos ou permanentes vão manter lá a estrutura da planta por toda a vida. E aí tem vários tipos de tecidos adultos. Epiderme e suber, parênquimas de vários tipos, colênquima e esclerênquima, xilema e floema. Tá bom? Muito bem. Bom, na aula de hoje, especificamente hoje, interessam para nós os tecidos jovens ou meristemáticos. Então, essa aula de hoje é para falar de meristema, tá? Tecido adulto a gente vê na próxima semana. Hoje a gente vai ficar aí focado no tecido jovem, no meristema. Hoje interessam para nós os meristemas. Então, de novo, meristemas são tecidos jovens, embrionários, aparecem no embrião da semente. E eles têm que fazer o desenvolvimento da planta. Eles têm que fazer o crescimento da planta. Como é que o meristema vai fazer isso? É que as células meristemáticas, as células que compõem os meristemas, são células que se dividem o tempo todo. Então, são células extremamente ativas numa divisão celular que vocês conhecem bem. É a chamada mitose. Então, todo o tecido meristemático tem células enlouquecidas por fazer mitose. São células que se dividem o tempo todo. Ora, se essas células se dividem, elas formam novas células. Se novas células são produzidas, elas se diferenciam e formam novas estruturas. Por isso que a gente fala que o tecido meristemático, os meristemas, são responsáveis pelo crescimento da planta. Então, a gente usa isso como sinônimo, tá? Tecido jovem, meristema, tecido de crescimento. Meristema, crescimento. Façam essa associação, tá bom? Então, de novo, aparece lá no embrião da semente, vai promover o crescimento e o desenvolvimento da planta, porque faz muita mitose, porque faz surgir células novas o tempo todo. Belezinha? Vamos lá? A gente encontra dois tipos de meristemas na planta, tá, pessoal? Duas modalidades, dois tipos. Tem o chamado meristema primário e tem o meristema secundário. Então, primário, secundário. Vamos lá? Meristema primário, o primeiro que aparece. Meristema secundário, aquele que vem depois. É essa a ideia mesmo, tá? Então, meristemas primários surgem lá no embriãozinho, eles surgem lá na sementinha. Eles vão formar as estruturas primárias, as chamadas estruturas iniciais de desenvolvimento. Aí, como assim? A raiz primária, a primeira raizinha que aparece na planta. O caule primário, o caulículo, a primeira estrutura de desenvolvimento caulinar da planta. Então, o meristema primário vai estar lá na semente formando a primeira raizinha, o primeiro caulezinho. A gente não pode ficar falando raizinha, caulezinho, então vamos dar um tom mais técnico. Então, o meristema primário forma a radícula. Gente, radícula, raiz primária, primeira raiz. E o caulículo, caule primário, uma hastezinha, uma pequena haste, que vai funcionar como eixo de sustentação da plantinha em desenvolvimento. Então, o meristema primário forma o primeiro caule, a primeira raiz. Quando a gente olha tanto na estrutura da raiz quanto na estrutura do caule, quando a gente olha na parte mais externa,
na parte periférica, a gente vai perceber que ali tem uma camada de células chamada de dermatogênio. Então, o meristema primário forma uma pelezinha, uma parte mais periférica, mais externa, tanto na raiz quanto no caule, que a gente vai chamar de dermatogênio. Bom, vamos traduzir essa palavra? Dermato é pele, gênio, origem. Então, o dermatogênio vai formar a pele. Ora, o que é a pele de um órgão vegetal? O que é a pele da raiz, do caule, enfim, o que é essa pele? É a epiderme, certo? Epiderme. Então, na periferia da plantinha em desenvolvimento, que está vindo lá da sementinha, lá na periferia, forma-se o dermatogênio. Dermatogênio é um meristema primário. Ele dá origem à pele, à epiderme, que vai revestir todo o corpo vegetal. Deu para entender? Vamos ver de novo. Na periferia do embrião em desenvolvimento, na parte mais externa, periférica, forma-se uma película chamado dermatogênio, é uma camada de células. Isso dá origem à epiderme, que será a pele para revestir todo o corpo vegetal. Tá bom? Mais internamente, então para dentro da estrutura, mais internamente, a gente vai ver o periblema. Então, tem o dermatogênio para fora, periblema para dentro, ok? Então, o periblema mais internamente. Ele vai formar o que a gente chama de casca ou córtex da planta. Você fala, aí, Pro, como assim casca ou córtex? A parte mais interna, ok? A parte mais para dentro do corpinho vegetal, casca ou córtex da planta. Depois, à medida que a plantinha se desenvolve, isso dá origem a tecidos adultos de preenchimento de reserva, como aqueles parênquimas que a gente citou lá atrás e que nós vamos ver na próxima aula, não é hoje. Então, estou te dizendo que o periblema é um meristema primário mais interno que vai formar parênquima, tecidos de preenchimento. Olha que interessante. Os meristemas primários, eles ficam nas extremidades da planta, né? Mais no ápice do caule, mais no ápice da raiz. Eles formam uma camada de células, que é o dermatogênio, que vai formar a pele, o revestimento da planta toda, epiderme. E internamente eles formam o periblema, que vai dar origem à casca, ao córtex, que vai formar tecido adulto de preenchimento. E aí a gente percebe que essas estruturas, elas se alongam. Então, o ápice do caule, a pontinha do caule, vai crescer para cima. E o ápice da raiz, a pontinha da raiz, vai crescer para baixo. Então, a gente vai dizer que o meristema primário é responsável pelo crescimento da planta em altura. A planta se alonga. Meristema primário vai fazer alongar o caule, alongar a raiz. Caule para cima, raiz para baixo. Crescimento em altura. A gente percebe isso. Quando você planta um vegetal qualquer, né? Quando a plantinha nasce, primeiro ela se alonga, ela se estica. Então é aquela planta assim mirradinha, fininha, né? E ela vai ficando comprida, cada vez mais comprida. Só depois é que ela encorpa. Não é verdade? Vocês já viram isso? Só depois é que a plantinha encorpa. Se vocês quiserem comprovar isso, façam aquela experiência do grãozinho de feijão. Sabe aquela experiência do grãozinho de feijão? Que você fez lá na escola primária, depois você fez no ano passado de novo, porque eu pedi para que vocês fizessem no primeiro ano. Lembram? Você pega o grãozinho de feijão, põe no algodão com água. O grão de feijão é uma semente. Em poucos dias ele germina, ele brota e ele começa a se alongar. Então você vê que nasce uma raiz e depois nasce um caule bem fininho, como uma haste, muito simples, muito fino. Isso é crescimento primário. Quem está fazendo esse crescimento é o meristema primário, está fazendo a planta se alongar. Então você percebe que esse primeiro crescimento, esse crescimento do primeiro momento da vida, é um crescimento em altura. Então a estrutura vai se alongando, o caule crescendo para cima, a raiz crescendo para baixo.
não está encorpando, não está ficando espesso, não está ficando grosso, não é isso, mas está esticando, está se alongando. Então, meristema primário, crescimento em altura, tá bom? Meristema primário forma o dermatogênio, o periblema e também forma as primeiras estruturas de vasos condutores, tá bom? Aí surgem os meristemas secundários. Secundário é aquilo que vem depois. Então, primeiro tinha o meristema primário e depois é que formou o meristema secundário. Então, depois de um tempinho é que surgem os meristemas secundários, ok? Bom, os meristemas secundários vão aparecer durante o desenvolvimento da planta, depois, do jeito que eu falei, depois, ok? Onde é que eles ficam? Onde é que eles se localizam? Bom, nas laterais. São nozinhos que se formam nas laterais do caule e também da raiz. Enquanto o meristema primário está no ápice, está na ponta, está na extremidade, o meristema secundário está ao lado, nas laterais do caule e da raiz, tá bom? Nós vamos encontrar aí dois exemplos de meristemas secundários importantes para nós. Olha só, o felogênio e o câmbio. Então, estou te falando, o meristema secundário surge depois do primário, na planta que já está em desenvolvimento. Aí ele vai promover o crescimento em espessura, vai fazer a planta encorpar, vai fazer a planta alargar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai se localizar nas laterais da planta. Então, nas laterais do caule, nas laterais da raiz. E aí são dois exemplos importantes, o felogênio e o câmbio, tá bom? Vamos comparar de novo? Primeiro surge o meristema primário, na pontinha do caule e na pontinha da raiz e faz alongar, crescimento em altura. Depois aparecem os meristemas secundários, nas laterais. São nozinhos laterais, se você quiser ser chique, você pode chamar isso de gemas axilares. Olha que coisa, gemas axilares, fica nas laterais. Tudo bem? Isso vai promover um crescimento em espessura. A plantinha vai ficar com o caule mais grosso, as raizinhas mais grossas. Então, você vai ter um crescimento lateral, um crescimento em espessura. Dois exemplos, como eu falei, felogênio e câmbio. O que o felogênio faz da vida? Esse felogênio, ele vai formar a casca, um tecido que a gente vai ver semana que vem, tecido chamado suber, que a gente conhece como cortiça. Você já viu cortiça de rolha de garrafa? Você já viu cortiça que se usa para fazer artesanato? Para fazer revestimento de parede, tratamento acústico em parede, você já viu isso? Essa tal cortiça é um tecido vegetal, é um tal tecido chamado de suber. Ele é tirado da casca da árvore. Ele é proveniente do felogênio. Ele surge a partir do meristema secundário felogênio. Tudo bem? Outro meristema secundário que aparece, além do felogênio, é o feloderma. Então, o felogênio é mais para fora, o feloderma é mais para dentro, o feloderma é mais interno. E ele vai formar parênquima também. Parênquima, aqueles tecidos de preenchimento, de reserva, entendeu? Então, o felogênio dá origem ao suber para fora e o feloderma para dentro. Suber formando a casca, feloderma formando o preenchimento, parênquima. Então, um tecido de meristema secundário é o felogênio, que dá origem à casca, que é o suber, uma tal de cortiça, a gente vai ver depois, não se preocupa com isso agora. E ele também forma o feloderma internamente, fazendo o tecido de preenchimento, que é aquele parênquima. Outro meristema secundário é o chamado câmbio. Câmbio, é esse o nome mesmo. O câmbio forma um cilindro bem no meio da planta. Olha que interessante. O câmbio vai se formar no meio da planta, ele vai ser o que a gente chama de cilindro central. E ele vai formar vasos condutores, xilema e floema. Lembra do xilema que conduz seiva bruta, água e sais minerais?
Lembram do floema? Aqueles vasos condutores, floema, vaso condutor que conduz seiva elaborada, água com glicose pelo corpo vegetal? Lembram dos vasos condutores, xilema e floema? Então, eles têm origem no câmbio. Então, meristemas secundários surgem na planta em desenvolvimento, nas laterais do caule e da raiz, vão formando nozinhos nas laterais, vão fazer a planta crescer para fora, crescimento em espessura. Isso vai causar um crescimento da planta em que ela vai aparecer mais encorpada, mais grossa, mais espessa. Ok? São dois tipos básicos de meristema secundário, o felogênio e o câmbio. O felogênio forma suber para fora, que é a casca da árvore, e feloderma para dentro, que são os tecidos de preenchimento, os parênquimas, que a gente vai ver depois. Outro meristema secundário é o câmbio, é um cilindro. Ele vai dar origem a xilema e floema, os vasos condutores de seiva. Tá bom, moçada? Então, com isso, a gente teve aí uma noção básica do que são os tecidos vegetais e a gente já estudou os tecidos vegetais primários, os meristemas, tecidos de crescimento, ok? Então, meristema primário, meristema secundário, os primeiros tecidos vegetais que aparecem na planta. Semana que vem a gente vê os tecidos adultos, permanentes, aqueles que surgem depois. Valeu, moçadinha? Já dá para fazer as questões do módulo 4 e depois a gente conversa mais. Beijo para todo mundo. Continuem se cuidando. Juízo na vida, hein, moçada? Ok? Juízo, juízo. Todo mundo se cuida muito bem na pandemia. Beijos.